Aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus capacitados aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Desde já quero dizer que sou muito grato a Deus por essa oportunidade, pelo anjo da igreja também, pastor José Frandantas, da Silva, todo o corpo de obreiro que se intercede, toda a igreja também intercede, pela mensagem que é ministrada aqui. Isso é importante, isso é gratificante. Uma coisa é certa, Deus tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 1 diz assim: Mais uma vez Davi reuniu seus melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens, conduziu-os à cidade de Baala, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de boi, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Ió, filho de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram e dirigiram-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, e caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Versículo 6: Quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera com ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Beretzim, Uza, castigo de Uza, até os dias de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo ele decidiu que levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Por esse motivo ele decidiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gade. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem com toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promovera grande festa
e foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Amém. Pode se sentar. Graças a Deus, aleluia. Meu Deus, louvamos. A presença de Deus na antiga aliança, no Velho Testamento, essa presença ela é uma presença transitória. O que quer dizer isso? Deus vinha visitar o seu povo, ou um profeta, um sacerdote, ou um rei, e retornava para o alto sublime trono. A presença de Deus era essa presença, até quando Moisés chegou na história. Quando Moisés chega na história, Deus dá uma missão para Moisés. Moisés, essa presença minha, eu não quero que fique dessa forma, transitória. Eu vindo e indo, eu chegando, falando e indo embora. Eu quero que algo seja construído aqui na terra. E Moisés deu início a isso. É bem certo que Deus separou, deu uma ordem para Moisés separar duas pessoas. E essas duas pessoas, poucos nós conhecemos essas duas pessoas. Mas essas duas pessoas têm um papel extraordinário nesse projeto de Deus, de construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi construída por dois rapazes, por nome, Bezaleel e Aholiabe. Esses dois homens, a Bíblia diz que Deus os encheu de toda a ciência que existe na face da terra. Irmão Diácono Wesley, esses dois homens, eles sabiam trabalhar, irmão, com os bordados dos melhores panos que tinha Israel. Eles sabiam bordar, costurar esses panos finos, e eles sabiam também trabalhar com madeira pesada e também com pedra, formar coisas com pedras e com madeiras. Então esses homens, Deus os encheu com essa ciência. Deus separou esses homens para esta missão. E assim, eles construíram a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava agora não a presença transitória do Senhor, a vida ainda do Senhor, não. Agora a Arca da Aliança, construída por madeira, colocada lá dentro dessa Arca da Aliança, as pedras da lei, as duas pedras da lei, o maná que desceram no deserto e a vara de Arão que floresceram. Se você não está entendendo até agora, você volta lá na Nova Aliança e lê sobre o que estava dentro da Arca da Aliança. Isso simbolizava a presença de Deus aqui na terra. Para onde as pessoas israelitas levavam a Arca da Aliança, seja numa guerra ou numa cidade, as pessoas entendiam que Deus de Israel estava presente naquele lugar, porque a Arca da Aliança estava com o povo de Israel. Mas não foi sempre assim. Deus deu as vitórias ao povo de Israel, muitas delas, mas por causa de alguns pecados, a Arca da Aliança foi levada, foi roubada, foi saqueada. O exército de Israel foi vencido. Os filisteus pegaram essa arca e levaram ela para a cidade deles e começaram um batuque muito grande. Quando você começa a ler 1 Samuel, 2 Samuel, você não entende essa história. E quando começou esse batuque, eles colocaram a imagem de Dagon do lado da Arca da Aliança e começaram a festejar: vencemos Israel. E escutaram um grande barulho esses filisteus, e correram lá e viram que Dagon estava caído e a arca estava no mesmo lugar. Eles não se contentaram, eles pegaram o Dagon, a imagem de Dagon, e colocou lá de novo perante a arca e foram festejar, porque eles venceram uma batalha contra o povo de Israel. E aí o que acontece? Eles escutaram outro barulho, e quando foram lá, a imagem de Dagon estava cortada, a cabeça e os braços, e ele estava de joelhos perante a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus no meio
desse: vamos devolver essa arca. Essa arca está trazendo coisas ruins para cá. E eles devolveram a arca da aliança para o povo de Israel. E essa arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Na casa de Abinadab. Até que Davi fala assim: eu vou lá buscar essa arca. A primeira coisa que Davi faz quando ele é consagrado a rei de Israel não é fazer festas, não é procurar coisas para serem vencidas, é procurar a presença de Deus. Porque Davi entendia aquilo que Jesus disse em João capítulo 15: sem mim nada podereis fazer. E Davi vai atrás da arca na casa de Abinadab. E a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, a Bíblia diz. E não tem uma bênção na casa de Abinadab. A Bíblia não relata nada que aconteceu na casa de Abinadab esses 20 anos, que a presença de Deus estava na casa dele. Não mostra um relato. Mas na casa de Obed-Edom, 3 meses somente. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Obed e toda a sua família e tudo quanto ele tinha em 3 meses. Há uma diferença muito grande. 20 anos para 3 meses. Na casa de um Deus não faz nada, mas na casa do outro Deus opera grandemente em pouco tempo. O que quer dizer com isso? É porque às vezes nós não damos o exato valor à presença daquele que é eterno, que está sentado no alto e sublime trono. Salmo 113 diz assim: que ele se curva para ver o que está na terra. Esse é o nosso Deus. O Salmo 113 diz assim: quem é como esse Deus? E quem é como esse Deus, irmão? Quem é como esse Deus que abre o mar vermelho, que fecha o mar vermelho? Quem é como esse Deus que esmaga as muralhas de Jericó? Quem é como esse Deus que está lá na cova com Daniel, está na fornalha com os irmãos que jogaram ele na fornalha? Quem é como esse Deus? É um Deus tremendo, é um Deus que faz, é um Deus que opera, desde que eu respeite, reverencie, temo, tenha fé naquele que está sentado no alto do sublime trono. É curioso que nesse transporte da casa de Abinadab até na casa de Obed, não iria para a casa de Obed, a arca iria direto para Jerusalém. Mas aconteceu uma fatalidade. A Bíblia diz em Levítico, em Números, que a ordem era para os levitas carregarem a arca da aliança. A arca da aliança tinha que ser honrada pelos levitas da tribo de Levi. E eles colocaram a arca numa carroça, fizeram uma carroça e colocaram a arca. A presença de Deus, ela não é levada de qualquer forma. Colocaram lá, já tem uma ordem, tem que ser assim, eu quero assim. E não, o Davi falou: vamos construir uma carroça, porque fica melhor, fica mais leve. E numa dessa caminhada, os bois tropeçam e a arca começa a cair e vem a história trágica. Uza toca na arca e é fulminado na mesma hora, morreu ali na mesma hora o filho de Abinadab. Ele morre, por quê?
coisas que não é para serem tocadas, irmão. Tem coisas que não é para ser faladas, irmão. Tem coisas que não posso fazer. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Se eu fosse Usa, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia segurar, porque a coisa certa era fazer isso, porque a presença de Deus estava sendo transportada. Eu iria segurar também. Mas como está escrito nessa Bíblia aqui, ó, desde quando eu ganhei ela, toda morte tem uma fagulha de vida. O esforço de Davi de pegar 30.000 homens para transportar a presença de Deus teve um propósito. O propósito de Uza tocar e morrer teve um propósito. Dali Davi ficou irado. Algumas versões dizem que ele ficou com medo. E ele fala: como eu poderei levar essa arca se o Senhor está matando aqui agora? Versão minha: se o Senhor está extirpando aqui agora, se o Senhor matou Uza aqui agora, como que eu vou levar essa arca lá para Jerusalém? Eu não vou levar ela para lá. Eu vou levar ela para a casa de Obed. Esse era o propósito. O esforço de Davi, a morte de Uza, tudo teve o propósito do Senhor de alcançar a casa de Obed-Edom. E a presença de Deus chega dentro daquela casa. A presença do Eterno chega dentro daquela casa. Todo toque tem morte. Às vezes tem muita morte. Mas como foi pregado aqui ontem, eu perguntei qual foi a mensagem. A mulher correu, a mulher do fluxo. Cadê as mulheres que estão aqui? A mulher do fluxo gastou tudo que tinha com os médicos. Ela gastou tudo. Ela rompeu com a multidão. E a palavra para aquela mulher era o seguinte: você não tem cura. Eu gosto de pregar essa mulher, porque às vezes muitas pessoas que são conduzidas como os médicos, que pensam que conhecem a nossa vida, falam para nós: você não tem cura. Mas aquela mulher, ela realmente pensou: se eu tocar na alma de Jesus, eu serei curada. O Salmo 143, versículo 7, ela diz lá, o salmista diz: tira minha alma dessa prisão. A mulher estava presa aqui e ela pensou: se eu tocar na alma de Jesus, eu serei curado. Rompeu com a multidão, tocou na hora de Jesus, estampou sangue na mesma hora. O que morreu? Morreu ali a doença, meu irmão. Vai na presença, toca na presença. O já tocou na arca, morreu. A mulher tocou na alma e ela foi curada. Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. E Tomé, a Bíblia diz que ele não estava lá presente. Eu não sei o que Tomé estava fazendo, mas ele não estava lá quando Jesus foi. E os discípulos falaram assim: Tomé, você não estava aqui, Tomé? Como apareceu? O Rei dos Reis ressuscitou. Ele veio aqui, ele falou conosco. Aí o Tomé veio e falou assim: olha só, faz o seguinte, se eu não ver as mãos, os buracos, onde entrou os pregos, se eu não ver, se eu não tocar no lado dele, eu não acredito não. A Bíblia diz que foi depois de 8 dias, Jesus apareceu no mesmo lugar. Jesus apareceu. Porque, irmão, Jesus não precisava voltar mais, irmão. Ele voltou por causa de por causa de uma pessoa, por causa de uma pessoa, por causa de uma pessoa, porque a Bíblia que nós lemos, entendemos e cremos, ela diz assim: que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmão.
de Tomé. Aí Tomé, tá vendo aqui? Toca aqui, Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. E o Tomé falou assim: eis o Senhor mesmo. Oh, glória! É um toque. O que morreu ali, a incredulidade. Todo toque morre alguma coisa. Na mulher do fruto do Espírito Santo morreu a doença. No Tomé morreu a incredulidade. Eu não sei nem o que você está pensando aí agora, mas eu quero liberar sobre a sua vida que a incredulidade não tem poder nesse lugar. Em nome de Jesus, se liberte agora. Todo toque tem morte. Todo toque tem morte. Então, se eu fosse você, eu tocava em Jesus. Se eu fosse você, eu tocava pela fé hoje em Jesus. E o que está tocando? Qual é a causa que você tem para apresentar diante dele nessa noite? Ele pode resolver tudo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que a arca entrou na casa de Obed. Ah, irmão, que maravilha receber essa presença em casa. Oh, irmão, uma casa sem a presença é uma casa bagunçada. Eu conheço várias. Tem casas, tem lares que a gente vai, que só misericórdia do Cordeiro, é xingamento, é brigas toda hora, é gente pegando um outro, é o marido colando o brinco da mulher, é umas coisas, irmão, que só Jesus Cristo de Nazaré para dar jeito. Mas quando a presença chega e entra, irmão, irmão, não, vem comigo. Você imagina você lá, Obed, você é a senhora Obed, os Obed-Edinho, tudo correndo lá, e o Davi, o rei, manda a arca lá para sua casa, a presença de Deus. E você está lá, irmão, às vezes tinha discussão na casa de Obed. Às vezes a mulher era rixosa. Você sabe que é uma mulher rixosa? Está lá em Provérbio? Uma mulherzinha insistente, muito. Nossa, irmão, misericórdia, ninguém quer uma mulher dessa forma, né, meu amigo? Ninguém quer uma mulher dessa forma. Ô, glória! Oh, Jesus! Às vezes a mulher era dessa forma, às vezes o homem não resolvia suas coisas, pastor. Chega e fala: não, eu vou resolver, não falo com a minha esposa, não, deixa pra lá, e tal, coisa. Tô nem aí com essa mulher, não, ela é segundo plano da minha vida, né? Ela é o vaso mais frágil, então não preciso comunicar para ela, eu sou o gestor da casa, eu decido e ela tem que vir. Se você decidir sair dessa congregação, ela tem que ir atrás de mim. Às vezes na casa de Obed tinha essas guerras. Às vezes na casa de Obed os filhos não respeitavam, não honravam o pai e mãe. Você sabe que a Bíblia diz: o filho honrar pai e mãe. Eu não sei nem porquê, mas Deus quer falar contigo aqui nessa noite, filho. Em nome de Jesus, honra seu pai, honra tua mãe, porque você sabe que eles tiram coração para você viver, mas o coleguinha lá na rua não tira nada. Às vezes a casa de Obed era uma bagunça, a Bíblia não é nada, mas eu estou conjecturando aqui. Às vezes tinha briga, às vezes tinha guerras, às vezes tinha dívidas. Mas Jesus, o Deus da arca, chegou na casa do Obed. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17: Deus é Espírito, e aonde há o Espírito há. Você imagina? A presença chegou e eu tenho liberdade agora, pastor. Sabe, a primeira pessoa que eu tenho que me abrir é para o meu cônjuge, pastor. Sabe, pastor? É, pastor. Eu não preciso procurar pessoas lá, meu cônjuge
aqui eu preciso conversar com meu cônjuge. Eita, cônjuge. Eita, minha esposa. Eita, maridão. Me ajuda nessa. Vamos orar junto. Eita. Tinha liberdade lá de Deus. Você acha que a prosperidade, a bênção que houve na casa de Obed era somente as coisas materiais? Não, irmão. Era paz, alegria no Espírito. Era o reino de Deus que estava na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que o reino de Deus, lá em Romanos capítulo 17, verso 14, a Bíblia diz que o reino de Deus é constituído de 3 coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmão. Você imagina estar dentro da casa de Obed, porque a presença de Deus entrou dentro da casa do Obed-Edom. Baixa um pouquinho, senão grita demais. Oh, Jesus. Tinha uma liberdade, uma paz em Deus dentro desse lar. Como é que está a sua casa? Vai ficar igual ao Abinadab, 20 anos, sem nada acontecer? Ou vai querer entrar no prumo e receber o rei dos reis como Obed recebeu? Reverenciando ele. Você imagina? Pensa comigo. Eu sou o Obed. Eu estou sabendo da história que Deus acabou de matar um ali que tocou nessa arca. E essa arca veio para dentro da minha casa. Você matou ali, eu vou matar tudo aqui. Não é terrorismo a palavra, não. Não é terrorismo. Mas é realidade. Aquilo que é santo tem que ser respeitado. Ouviu? Aquilo que é santo tem que ser respeitado. Sabia que seu corpo é santo? Eita glória! Você sabia que o seu templo, ele é um templo, o seu corpo, ele é um templo do Espírito Santo do Senhor, onde o Senhor habita? Ei, Jesus! Ei, que maravilha! Quando Jesus chega no templo, quando Jesus entra no templo, leia o Evangelho, tinha lá cambistas, tinha lá pessoas comprando e vendendo. A Bíblia diz: quer comprar, eu adquiri; quer vender, eu tirar de mim e levar para lá. E Jesus chegou e falou: pá, sai daqui, tira essas cadeiras daqui, tira isso tudo daqui. Limpou o templo, irmão, e falou assim: essa casa do Senhor não vai se chamar, é chamada casa de oração. É o templo que Jesus entrou, que se chama você, irmão. É você que é o templo, morada do Espírito Santo. Ele limpou tudo, então não compre mais, então não compre mais. É você. Um dia uma moça veio conversar comigo, ela estava perto da casa onde a gente está construindo, e ela veio conversar comigo. Ela estava sentada lá e xingando a vida, xingando ela, xingando tudo. E Deus me deu uma palavra nesse dia. Eu falei, eu estava ouvindo um missionário me contar as experiências dele com o Senhor. Eu me alegrei muito, porque a gente vai lembrando das coisas também que a gente passa, sabe? O Senhor. Eu falei, Jesus, como é que é esse negócio aqui, essa moça aqui, como é que é esse negócio? Aí o Senhor me deu uma palavra: templo e morada do meu Espírito. Eu comecei a conversar com essa jovem, falei: jovem, em nome de Jesus, você aceita eu falar contigo? Você aceita? Aceito sim. E eu conversei tudo para ele, começando, falando sobre o corpo dela. E Deus falou assim: ó, não permita que ninguém toque no seu corpo. Seu corpo é santo, menina. E essa mulher caiu de choro. Hoje ela me chama de irmão. Ela, ô irmão, eu amei, irmão, a paz do Senhor. Glória! Porque é isso que acontece, é templo e morada do Espírito Santo, onde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora eu e você, Deus habita em nós agora. Entrou na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que Deus é Espírito.
Jesus entra, o negócio muda. Quando Deus entra, o negócio muda. Vamos lá. Estava Jairo, apavorado, correu atrás de Jesus, viu o milagre da mulher de fluxo de sangue. E quando ele começa a falar, vamos para minha casa, Jesus, vamos, Jesus, se apressa, Jesus. Chega alguns da casa de Jairo e fala assim: ô, incomoda ele, não, sua filha já está morta. Aí ele falou assim: não, está morta não, ela está dormindo. O que essas pessoas fizeram com Jesus? Começaram a rir de Jesus. E aquele rio ali é de deboche mesmo. Eu não estava lá para saber como é que ele viu que essa menina morreu. Aí Jesus falou: mano, chegou na casa do Jairo, entrou dentro da casa do Jairo. Ai, irmão. Lá uma amiga ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Lá na casa de Jairo, você acha que foi diferente? A ressurreição e a vida entrou dentro da casa do Jairo. Aí ele falou assim: ó, fica todo mundo aí, vem comigo, Pedro, Tiagão e o pai e a menina. Vamos lá no quarto, vamos lá. E orou. E a menina levantou e disse: ó, palavra Talita cume, levanta-te, menina. E a menina levantou, irmão, porque a presença de Jesus entrou naquela casa e fez a diferença. Aquilo que é morte, eu quero profetizar hoje sobre a igreja do Senhor, aquela palavra que veio como morte, em nome de Jesus. Ei, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode dar vida, Ele pode dar vida. Aí você imagina comigo, dentro da casa do Obed. E você acha que o Obed vai falar: oh, Jesus está lá, Deus está lá dentro da casa, gente. Liga a 6V, olha tantas as cabinas agora, olha só, está produzindo sem chuva. É porque para Deus nada é impossível, irmão. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas para Deus nada é impossível. Aonde não chove, Deus faz brotar árvore, faz brotar a planta. Aonde não chove, Ele faz. Olha aqui, ele não saiu falando: olha aqui meus filhos, a bênção que estava. Meus filhos estão uma bênção, minha esposa nem se fala. Ela não é aquela mulher que fica retornando para trás, que vira mulher desgraçada. Não. Ela é uma mulher bênção. Nossa, minha cada esposa. Eu louvo a Deus pelas esposas que pegam o prato assim, sabe, olhando. E põe a janta, o almoço do marido, ela assim, assim: aqui meu Batman, meu jovem, meu amado, meu querido. Não, que coisa linda. Fica a dica. Eu acho lindo. De lá estar na vigília, hein, amor de Deus. A esposa do pastor Milton, nosso amigo lá, ela fez isso, ela foi lá dentro, vigília Rodolfo, falei, pegou as coisinhas e veio e trouxe assim, sabe? Eu falei: nossa, Jesus, esse negócio é bonito, isso, que comunhão, que glória. Mas o irmão fala assim: ô irmão, apela não, irmão. A mulher do Obed está com uma bênção, irmão. Pensa numa mulher abençoada. Se tivesse algum versículo para me achar sobre ela, se tivesse alguma outra coisa para me falar sobre Obed, ali depois, como é que viveu na casa dele. Mas eu sei que o Senhor diz aqui na palavra que a casa dele produziu, foi bênção, Deus o abençoou. Ele não falou nada para ninguém. Mas sabe o que acontece? As pessoas começaram a observar como é que era a casa do Obed. E você acha que era pessoa filisteu, saduceus, amorreus? Não! Eram as pessoas israelitas, porque tinha acesso ao rei, Lucas. Essas pessoas começaram a olhar e falaram assim: opa, rapaz, a casa do homem está produzindo demais, vai. Se eu fosse mineiro, eu não vai mesmo. Aí eles falou: ô rei, é o seguinte, rei, a casa do homem está produzindo sem dó, com violência, está uma bênção a casa daquele homem. Aí o rei falou: então tá, vamos festejar. E tudo, tamborim, tudo.
e foram buscar a arca de novo. Agora o rei já não estava com medo. Sabe o que eu fico me apegando? Davi ficou mais 3 meses na presença de Deus. Vocês repararam isso? Vocês repararam isso? Mais 3 meses. Ela estava na casa de Obed, mas Davi ficou mais 3 meses sem a presença lá. O Deus de Davi era diferente, né? Também, né? Era o mesmo Deus que estava na arca, era o mesmo Deus que falava no íntimo de Davi. Nunca deixou Davi, nunca deixou desamparar Davi. Mais 3 meses, Deus falando com Davi também. Eu não sei se você está entendendo. Mas que maravilha, Jesus. Sabe o que acontece? Para finalizar, é o testemunho da nossa casa. Um dia eu era drogado, 10 anos no crack. Eu já contei isso aqui várias e várias vezes. Se eu me mostro para contar mais uma vez é rápido. E eu, numa dessas drogadícias minhas, eu fui parar, eu ficava numa praça chorando. Nessa praça, eu ficava chorando ali em Tubarina, e tenho até hoje a sorveteria do São Domingos. E eu ficava olhando lá no meio da praça, eu ficava olhando aquela sorveteria. E um dia parou um carro, e eu chorando lá na praça. Tinha ninguém para conversar, tinha ninguém para falar. E esse carro parou e desceu um casal. Tinha um homem, mulher e 2 crianças. E eles colocaram uma mesa do lado de fora. E o pai entrou para dentro, trouxe 4 taças de sorvete, colocou em cima da mesa. E depois ele voltou, e eu olhando, aquele olhão, né? E ele voltou, pegou um litro de Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola, e colocou em cima da mesa. E eles viravam dentro da taça e bebiam o sorvete. E nesse dia, o Espírito Santo falou comigo. Eu nunca tinha ouvido o Espírito Santo falar comigo. Órfão de pai e de mãe desde os 8 anos de idade. Aí o Espírito Santo falou assim: você sabe que você pode ter uma família? O Espírito Santo falou comigo: você sabe que você pode ter uma família? Aí eu falei: como eu vou ter uma família? Como que eu vou ter uma família se eu não tenho uma pessoa para conversar comigo? Como que eu vou ter uma família se até os meus 8 irmãos saíram de perto de mim? Como que eu vou ter uma família? E quando eu entrei para a reabilitação, isso em 2007, quando o Espírito Santo, depois de 3 meses lá dentro, ele me tocou. Jesus, eu me ajoelhei no chão, eu não queria parar de chorar, e eu não parava de chorar, e aquilo aumentava. Eu olhava as pessoas me olhando, rindo de mim, lá dentro, e eu queria parar de chorar, toda sem vergonha, eu queria parar, eu não dava conta, e veio aquela mesma voz: eu te falei que você pode ter uma família. Tem coisa melhor com uma esposa, filhos. Eu não sei se você está entendendo esse testemunho, mas eu quero liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é homem que está aqui nessa noite, você tem uma família, zela por ela. Em nome de Jesus, você não é qualquer um não, você foi comprado com alto preço, por preço de sangue. Você foi comprado com alto preço, por preço de sangue. E agora Jesus te colocou na família para você honrar, para você respeitar, para você dar o seu melhor para essa família. O testemunho dele, vou encerrar. O testemunho dele, as pessoas chegaram até o rei e falaram: ô rei, a casa dele está sendo abençoada. O rei fez festa e foi
por causa do testemunho de uma pessoa que estava 3 meses a presença de Deus na vida deles, na casa deles, nos bens deles, irmãos. 3 meses. 3 meses foi o diferencial de Deus na história de um homem que ia passar batido, como muitos passaram batidos na Escritura. Mas, irmão, em nome de Jesus, entenda que a partir de hoje, a presença que você carrega é para você dar testemunho daquilo que é o Deus vivo aqui na terra. Até Jesus testemunhou o testemunho. Jesus falou: ei, dos nascidos de mulher, não tem homem maior do que o meu primo João Batista. Olha o testemunho que ele deu de João Batista, o caniço. É o caniço, a Bíblia diz. Foste procurar o caniço no deserto? A pergunta que Jesus fez para os discípulos de João. Era um caniço lá no deserto. E Jesus dá um testemunho do seu primo. Esse homem aí, é aquele que está escrito lá atrás sobre ele. Ó. Você está vendo esse irmão que está do seu lado aí? É para isso aí mesmo que a Bíblia diz que ele é sal da terra, que ele é a luz do mundo, que ele é a propriedade exclusiva de Deus, que ele é uma carta escrita pelo dedo de Deus. É para esse irmão, para essa irmã que está aí do seu lado. Está escrito sobre ele, sobre ela, os caras escriturais para ela. É o testemunho. É o testemunho. Eu quero orar com você. Porque a gente ria, a gente chora. Mas é lindo, né? Eu não vi um louvor até hoje fora da casa do Obed. Não vi. Mas legal. O pastor, aí eu vi ainda. Eu não ouvi até hoje. Depois eu quero até ouvir. Se tem um louvor, se tem não. Tem louvor, eu quero ouvir. Porque achei lindo demais que Deus falou comigo através dessa mensagem. Sabe, irmão? É uma luta espiritual muito grande para você não entender o que é ministrado. Tem uma luta muito grande para você não entender o que está sendo ministrado. Mas em nome de Jesus, irmão, hoje acaba. Hoje acaba. Você lembra de onde você saiu? Você lembra de onde você veio? Irmão, Deus está falando com alguém. Você lembra de onde você saiu? Quem te viu? Quando você te vê, fala: é aquele lá, aquele fulaninho, é aquele lá, aquele fulaninho, aquela senhorinha, aquela irmãzinha. Ei, você sabe de onde que Deus te tirou, irmão? Ele te tirou das trevas.